Questão 54. O que ela vai dizer hoje aqui pra gente? Ó, vamos trabalhar nela. A revolta descrita no texto, ocorrida na Inglaterra no século XIX, foi uma reação ao seguinte processo socioespacial. Dificilmente passa-se uma noite sem que algum sitiante tenha o seu celeiro ou sua pilha de cereais destruído pelo fogo. Vários trabalhadores não diretamente envolvidos nos ataques pareciam apoiá-los, como se vê neste depoimento do The Times. Deixa queimar, pena que não foi a casa. Podemos nos aquecer agora. Nós só queríamos algumas batatas. Há um fogo ótimo para cozinhá-las. A revolta descrita no texto, ocorrida na Inglaterra do século XIX, foi uma reação ao seguinte processo socioespacial. Século XIX... século XIX aqui. E aí, pessoal, qual que é uma grande característica que a gente vai ter aqui, né? Qual que vai ser uma grande característica? Bem, pra gente relacionar aqui alguns dos fundamentos, tá? Primeira coisa que eu quero que você entenda sobre Inglaterra. Cara, vou te contar algumas histórias, né? Eu gosto de história no contexto. Imagina que agora a gente tá sentado aqui trocando uma ideia. A prova de humanas é assim. Sentou geral, né? Churrasco do Palmeiras ali, do Palmeira ali, né? A gente tá trocando uma ideia. Eu vou falar assim, cara, deixa eu contar um negócio pra vocês aí sobre a Inglaterra, tá? Sobre o processo do imperialismo britânico, tá? Cara, a Inglaterra, ela começou a expandir as suas rotas marítimas ali, mas ela não era esse grande império aí que a gente vê hoje em dia, que a gente pensa que a Inglaterra é essa grande potência, tá? No contexto de expansão mesmo, potência era Portugal, tá? Era Espanha. Eles tinham muito mais força do que ali o imperialismo britânico dentro de um primeiro momento, tá? Até a França também, dentro de um contexto, era muito forte. E a Inglaterra, ela avança no contexto de Revolução Industrial, só que a colonização da Inglaterra acontece nos Estados Unidos ali, tá? É uma colonização diferente da colonização da Espanha e Portugal, onde era uma colonização muito mais voltada para extração e ouro, né? Extrair. Então, a colonização portuguesa e a colonização espanhola fez com que a Espanha e Portugal crescesse muito mais economicamente, tivesse muito mais força do que a Inglaterra no primeiro momento. A Inglaterra era forte muito mais no contexto de economia, no contexto ali da Revolução Industrial, que começou a avançar. Uma grande rival da Inglaterra, era a França, tá? A França era uma grande rival econômica da Inglaterra, inclusive por isso que no contexto de Revolução Francesa, quando Napoleão ascender ali, ele vai criar uma grande disputa com a Inglaterra entre questão de economia, criando até um tal de bloqueio continental, impedindo que os países ali da Europa comercializem com a Inglaterra, tá? Napoleão marcha para cima da Espanha, toma a Espanha, tá? E aí até entra uma pressão a Portugal, exigindo que Portugal não comercialize com a Inglaterra no contexto de bloqueio continental. Portugal já tinha feito um acordo com a Inglaterra, por causa das invasões holandesas, tá? De que ele não tinha mais açúcar muito mais para vender agora, então ele precisava comprar tecidos da Inglaterra, e aí ele ia vender os vinhos de Portugal para a Inglaterra. A Inglaterra fechou esse acordo para comprar os vinhos de Portugal e não comprar vinho francês. No contexto de que a Inglaterra era meio que assim, cara, eu quero crescer. E para eu crescer, eu tenho que quebrar meus concorrentes. Essa era a ideia da Inglaterra. Eu vou ficar top, eu vou ficar no topo se meus concorrentes quebrar. Eu vou investir em mim, mas eu vou quebrar meus concorrentes. Então, dentro disso, a Inglaterra foi crescendo dessa forma. Crescendo a sua industrialização e achando formas de quebrar a economia dos seus concorrentes, como França. Certo? É algum dos fundamentos que você deve ter. Napoleão vai marchar para cima de Portugal e o rei João VI sai de Portugal correndo e vem para o Brasil. É aí que a gente tem a vinda da família real ali na colônia. Nesse contexto, a Inglaterra cada vez está enriquecendo. Sabe por quê? Porque Portugal está cada vez mais endividada nela ali, né? Tendo que muitas vezes ele pagar grande parte da sua extração do minério aqui, ali do ouro, ali de Minas Gerais, para a Inglaterra. A Inglaterra desenvolveu formas de ganhar as rotas marítimas através dos corsários, filme Piratas do Caribe. Ela meio que colocava esses saqueadores, esses corsários, esses piratas para causar medo no mar e fazer com que os espanhóis, franceses, ingleses que estavam querendo, portugueses que estavam querendo viajar ficassem com medo porque tinham seus navios saqueados. Inclusive a Inglaterra é tão ratona nesse negócio que ela acaba saqueando até colônia da Espanha, tá? Chile, Peru ali, ela mandava pirata para saquear, esses piratas eram saqueados a mando da coroa. Só que quando iam cobrar a coroa dizia que não tinha nada a ver. Quando ia cobrar a Elizabeth, ela dizia, não fui eu que mandei, eu não tenho nada a ver com esses piratas, eles são aí mercenários. Só que não, a coroa estava mandando, com o objetivo de destruir a colônia e roubar ouro ali da coroa espanhola, tá? Só que a Inglaterra, por que ela conseguiu avançar tão rápido dentro desse ponto de vista de ouro, de economia, tá? Enquanto outros países tiveram uma colonização diferente? Por causa do contexto de 1215. Em 1215, nós temos o conceito da Magna Carta. Nós tínhamos um rei muito forte, que é Carlos I na Inglaterra. Esse rei era um rei muito absolutista.
Ele queria uma centralização do poder, o mercantilismo para cima dele. Só que esse mercantilismo para cima dele, essa centralização do poder, não estava agradando muito a burguesia, a nobreza, até mesmo os camponeses ali dentro da Inglaterra. Esse rei, ele resolveu ser um rei tão absolutista que ele rompe com a igreja católica e ele vai na vertente protestante e cria a igreja anglicana. Ele fala, eu não só vou para uma outra vertente da igreja católica, eu vou fundar uma nova religião. A anglicana não é a igreja católica para ele. Né? É a religião do rei. Essa é a força do rei anglicano. E esse rei, ele era tão absolutista que teve que fazer ali a Magna Carta. E aí o rei, ele deixa de ser aquele rei tão absolutista centralizado, ele vira um rei representante, tipo igual o rei hoje que tem na Inglaterra, tipo o rei Charles, tipo a rainha Elizabeth ou o príncipe Charles lá, tá? É um rei representante. E a Inglaterra, já em 1200, ela vira um parlamento. É um parlamentarismo inglês que surge ali. O parlamento é uma característica onde existe mais votos, onde você elege deputados ali para ter um parlamento, então não é um rei absolutista. O parlamento visa muito mais a questão ali do povo e tudo mais, né? Isso aí é uma característica do parlamento. Vai acontecer uma série de revoltas na Inglaterra com o parlamento contra ali a questão da monarquia. Uma grande briga aqui em relação à monarquia é o que ela começou a fazer. Porque a monarquia, como ela queria uma centralização de poder, sabe o que ela faz? Existia feudos. E esses feudos eram meio que os camponeses ali, uma relação de suzerania e vassalagem. As pessoas moravam nesses feudos e plantavam a sua ovelhinha e estavam ali. Sabe o que o rei começou a fazer? Ele falou, não, essa terra é minha. E começou a expulsar os camponeses e colocar propriedade privada. É aí que surge o pensamento de John Locke. John Locke vai trazer a ideia de propriedade privada, né? E propriedade privada é, cara, eu sou o dono dessa terra, expulso os camponeses, não tem essa ideia de compartilhamento de terra. A terra é minha, ninguém me planta nela. Não tem esse negócio de você ficar invadindo a minha terra. E aí os mais pobres camponeses começaram a ser expulsos, os caras não tinham casa, não tinha carro, a Inglaterra avançando, só que avançando para quem tinha dinheiro. Tá entendendo? Avançando para quem era proprietário de terra. Já os camponeses mais pobres, cara, ficaram largados. Isso vai causar uma série de revoltas na Inglaterra. Revoltas entre o parlamento, que não concordava com a ideia de centralização da economia, queria um liberalismo econômico contra a monarquia. Revolta dos camponeses contra o cercamento das terras comunais. O cercamento das terras comunais foi o que a Inglaterra começou a fazer, pegar as terras dos camponeses, expulsar eles, cercar e dizer, essa terra agora é propriedade privada, ela vai ser utilizada para uma indústria, ela vai ser utilizada agora para uma plantação, para um contexto econômico centralizado no governo. Agora não é mais para a subsistência do camponês. O camponês fica sem terra. O camponês fica bravo. Ele vai entrar nas revoltas inglesas também. Vai ter também ali os tecelões também vão ficar bravos nesse conceito, porque eles produziam tecidos e cada vez mais era cobrado impostos abusivos sobre eles. Eles não estavam lucrando mais, ou seja, não estava sendo mais vantajoso nem para os caras que faziam tecido. Até mesmo a questão religiosa vão entrar nesse contexto, porque eles vão dizer que vai ter um movimento anticristo. Né? Até os católicos eles vão dizer que, cara, o que é esse rei? Esse rei está trazendo uma ideia anglicana, ele é o anticristo, entendeu? E vão entrar em guerra também contra ali esse monarca. Então por isso que vai vir essa ideia de cair essa monarquia inglesa aí, cada vez mais forte o parlamentarismo. Nesse conceito, por que estavam tacando fogo ali? Justamente por causa disso, por causa do cercamento das terras comunais, ou seja, os camponeses estavam perdendo. Terras comunais, né? Claro que vem nesse contexto, às vezes, você pensar no contexto de comunista, né? Terras são terras compartilhadas. Nos feudos eram assim, as terras eram compartilhadas. Um usava para plantar, outro usava para animaizinho dele, outro usava ali para subsistência, ou seja, eram terras compartilhadas. Quando vem a ideia de propriedade privada, eu tenho a minha propriedade. Ué, mas você não está usando essa propriedade para plantar. Não importa, essa propriedade é minha, você não vai plantar nela. Tá entendendo o que é o contexto de distribuição de renda que vai vir depois com um pensamento mais moderno, que inclusive acontece no Brasil? A ideia de distribuição de renda distribuição fundiária é você distribuir as terras que não estão sendo aproveitadas, que vai vir no movimento, como o movimento Sem Terra MST, que é o quê? Terras que não estão sendo utilizadas para a questão produtiva devem ser distribuídas. É um pensamento sociológico mais moderno, mas vem em consequência do quê? Em consequência da propriedade privada. Por quê? As terras comunais deixaram de existir e elas começaram a se tornar propriedades privadas de grandes latifundiários. Esses latifundiários não conseguiam plantar em todas, mas a terra não era deles. E os camponeses ficavam passando fome. Isso é dominar a história. É tu conhecer todo o contexto da história. Não é decorar, não é fazer flashcard, não é nada disso. Não precisa. É só entender. É você escutar essa história que eu te contei e lembrar dela. Pô, o Renato contou uma história pra mim do como é que foi esse negócio aí da Inglaterra. Agora eu entendi. A revolta descrita no texto, ocorrendo na Inglaterra no século XIX, foi uma reação do seguinte processo: expropriação das terras comunais. Simples. A revolta é porque esses camponeses viviam na terra. Podiam plantar, podiam comer, podiam viver, podiam chegar ali e construir a casinha deles. Só que agora tem propriedade privada. E eles não têm dinheiro para comprar terra. Eles estão expulsos da terra. Eles não têm terra. Passam fome. Restrição da propriedade privada, cuidado. A Inglaterra vai ter John Locke.
O pai do liberalismo não é restrição, é expansão da propriedade privada. É justamente isso que causa revolta. Porque as terras que antes eram usadas para você ter o seu boizinho, a sua fazendinha, a sua ovelhinha ali e tal, agora estava sendo usada para celeiro, cara. Estava sendo utilizada ali para armazenamento. Entendeu? E as pessoas não tinham terras mais para elas, onde elas plantavam antes para viver. Entendeu? Onde elas plantavam para viver. Imposição da estatização fundiária? Não houve estatização fundiária. Foi uma propriedade privada, e propriedade privada vai contra a ideia de estatização. Ou você defende o Estado forte, ou você defende o livre, né? A mão livre do mercado. Estatização vai contra a ideia de liberalismo, tá certo? Então não foi estatização. Redução da produção monocultora? Não houve redução, houve até uma expansão da produção monocultora, né? Você plantar só um alimento ali produtivo para exportação. Proibição da atividade artesanais? Não houve proibição dessas atividades artesanais. Não foi esse o motivo que levou às revoltas, tá certo? De boa? Cuidado que o conceito de estatização é você centralizar cada vez mais na mão do Estado. Estatização vai contra a ideia de liberalismo, tá? É uma mão que vai contra a ideia do liberalismo. O liberalismo traz a ideia de o Estado poder se autorregular, né? A mão invisível do Estado, ele se autorregula. Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5.000 flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.